Eu me chamo Maria Carvalho de Menezes, mas fui batizada como Maria Auxiliadora e tenho o apelido de Cila. Então sou mais conhecida como Cila. Nasci aqui nessa terra, Triunfo, Potiguar. Depois que eu passei esses anos todos fora, aí eu voltei para o Brasil. Porque no Rio de Janeiro. Porque nesse tempo, com essa minha saída, minha família que estava no Nordeste, minha mãe, com meus irmãos, já estava no Rio. Foi quando começou a associação. Porque quando eu cheguei aqui, aí não tinha associação. Foi em 90. Então foi em 90 por aí. Não tinha associação, não tinha uma organização jurídica. Então, eu como já tinha feito isso lá no Rio, porque vocês lembram que o Estatuto da Criança e do Adolescente foram tudo nessa época. Foi tudo, era ao mesmo tempo criado. Por isso que a gente participou da criação de todos esses movimentos. E foi com esse gás que eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu disse, é minha terra, não pode ficar isolada. Aí eu conversei com minha irmã, Caldedora, conversei com algumas pessoas mais aqui, e aí eu sugeri que criasse uma associação, porque a associação é um organismo, além dele ser oficial e jurídico, aí por isso ele tem força, vamos dizer, real, de conseguir os benefícios legalmente e com legitimidade, ele tem o pé no chão. Ele se apropria da situação dos moradores, da população, daquelas crianças. Nesse tempo, quando eu cheguei aqui, sabe como era? Quando a gente parava o carro para visitar nosso tio Deco, que morava ali no mato, quando a gente parava o carro, não dava nem tempo de parar. Quando entrava, já tinha uma fileira de gente atrás do carro. O carro entrava devagarzinho e a fileira de criança, principalmente, de idoso, atrás do carro, e alisando o carro, e pegando o carro, e fechando o carro, e a gente ficava trancado dentro do carro, com as pessoas ali já para pedir, para curiar, para ver o que é que tem, se veio trazer algum benefício, porque poderia pensar que era um político, sim, que vinha dar alguma coisa. Mas não era uma pessoa daqui dentro, que nem tinha nada para oferecer assim. Então, claro que eu vi isso em muitos outros países. Eu vi isso no Peru, eu vi na África, na Europa não, mas nos países latino-americanos eu vi isso. Que eu sempre trabalhei, a base do meu trabalho era a favela. Mas quando você vê isso na sua terra, seus familiares, é muito forte. Então isso me magoou muito e tocou profundamente. Então eu disse, eu tenho que retornar alguma coisa aqui nessa cidade. Aí, primeiras ideias para a gente poder programar, aí foi quando veio a ideia de criar uma associação e logo já buscar os recursos mínimos. A associação, por exemplo, a minha irmã foi fazer essa ideia aqui com os moradores e logo depois eu vim várias outras vezes e nas outras vezes a gente foi conseguindo, pela ligação e o intercâmbio, outras coisas que aqui era mais difícil. Por exemplo, o lanche dos primeiros grupos de crianças da associação. Foi no tempo que lá no Rio estava criando o Fome Zero. Ali foi um trabalho que a gente participou da criação
e que a gente conseguiu tirar uma proposta para mandar para esses lugares bem distantes, como Triunfo. Aí aqui veio o lanche, se você lembra, teve um lanche gostoso, né? Pois é, era bolacha recheada, era iogurte, aqui ninguém conhecia essas coisas. Suco, era comidas assim boas. Então teve isso aí, e depois foi quando surgiu a banda, que eu não vou contar os detalhes da associação, mas quando foi criada a banda Filarmônica, Leandro Freire de Carvalho, Vicente Freire de Carvalho, meu primo, aí quando foi criada, a primeira coisa era como que os meninos iam se apresentar, não tinha uma roupa, e nem tinha recurso ainda de nada. Então eu tinha uma amiga que era da Jockey, da Alemanha, e falei com ela, e ela mandou uma ajudinha que foi comprada a primeira roupa da banda. Então foi assim, eu nunca fiquei aqui direto, depois que eu cheguei, porque eu me estabilizei no Rio de Janeiro, porque meu emprego era lá, nas favelas, trabalhando na favela de Pará de Lucas, mas eu não perdi o contato com o internacional, com as pessoas. Olha, para falar a verdade, os resultados, eles ultrapassaram a lei da natureza. Sabe por quê? Porque se você contasse todas as dificuldades encontradas em cada período, em cada momento, em cada situação, você diria assim, não tem condição de continuar. Não tem. Faltou comida para os meninos, por exemplo. Faltou instrumento para tocar, por exemplo. Faltou dinheiro para consertar os instrumentos. Faltou. A luz foi cortada, porque quem é que vai pagar a luz se não tem verba? Com certeza. Faltou compreensão, porque. Faltava muita coisa, né? Porque faltava tudo. Então, o que deixou existir até hoje, com êxito, eu vou dizer qual é o maior êxito, o que deixou existir hoje foi a dedicação pessoal. Eu sou suspeita de falar porque minha irmã é uma das pessoas-chave, que é a coordenadora, que foi a que pegou o instrumento na mão para criar, mas também por ela ter encontrado algumas pessoas-chave. Com certeza. Como você, por exemplo, foi o seu irmão, viu? Rubens. E tantos outros. E tantos outros, né? Se falar o nome fica chato porque não fala dos outros. Mas vocês dois foram assim, quase que o pé de ferro ali. E já tanto que os filhos de vocês já estão entrando. E o que eu quero dizer assim, que para poder existir uma banda, que é a única que existe na cidade, é a única que alegra, é a única que toca nas festas oficiais. E isso aí é de menos. O que é demais é o trabalho com as pessoas. Olha, movimento nenhum, seja ele partidário, politicamente falando, seja ele religioso de qualquer igreja, seja ele somente social, sindical, ele não tem valor, na minha opinião, se ele não priorizar o ser humano, as pessoas. E esse é o movimento da associação, ela não era um movimento somente materialista, frio, que criava coisas para a cidade. O movimento focava principalmente as pessoas, tirar as pessoas da miséria, da ignorância, da inércia, voltar o interesse das pessoas para o estudo, em primeiro lugar, são crianças, das famílias, para descobrir uma maneira de criar uma atividade profissional, nem que fosse mínimo, um artesanato, uma atividade coletiva que pudesse existir uma solidariedade social, econômica, prática, de subsistência, nem que fosse junto para pedir, junto para conseguir, e junto para fazer, junto para produzir. Então, a associação, o mérito dela
foi esse. É tanto que hoje, depois desses anos todos, aí acha fácil dizer, a maioria dos meninos e meninas que passaram pela associação e familiares adultos, não só o jovem, como é que eu quero dizer, se transformaram socialmente, se transformaram economicamente pela apropriação do saber, pela apropriação da coletividade. Por exemplo, você vê vários jovens da associação hoje formados na faculdade. Você tem médico, você tem dentista, você tem assistente social, você tem enfermeiros, você tem professores, você tem técnicos eletrônicos, você mesmo é um que tem uma capacidade que pode exercer 5, 6 atividades profissionais. O problema ainda é que a cidade ainda está dormindo um pouco com relação à indústria, à abertura do mercado de trabalho. Se aqui em Triunfo tivesse alguém que implantasse algum organismo de produção, que abrisse algum mercado de trabalho, e tinha gente preparada para assumir. Porque a associação foi o único organismo em Triunfo que preparou uma equipe de profissionais de todas as áreas, foi preparada aqui pela associação. Se você vê uma pessoa hoje aqui, as prefeituras que tem aqui em Triunfo, a maioria das pessoas passaram pela associação, de uma maneira ou de outra. Tá? De uma maneira ou de outra. E se você vê, todo mundo, fulaninho está trabalhando fora. E a imigração dos profissionais de Triunfo, que tem que trabalhar em Açu, Mossoró, Natal, Jucurutu, Caicó e outros municípios perto. Porque aqui não tem empresas para acolher a mão de obra deles. O meu desejo é dentro disso aí. Se eu tivesse influência nos organismos públicos, público que eu digo de governo, de governância. Por exemplo, deputados influentes, senadores, pessoas assim, indústrias brasileiras. É porque eu gostaria, meu sonho era que criasse uma equipe aqui em Triunfo que corresse atrás de benefícios que se produz aqui dentro. Porque aqui tem uma riqueza humana de pessoas preparadas, honestas, capazes, profissionais, que têm que migrar para outras regiões e tem uma terra fértil, tem um clima favorável, um clima que é um pouco quente, mas não tem catástrofe, não tem grandes prejuízos. Então o que precisa é alguém que conheça essa realidade, que corra atrás dessas pessoas influentes, para que elas possam implantar aqui em Triunfo algo que acolha toda essa riqueza da terra, de pessoas em primeiro lugar, e depois de solo, de natureza e de tudo. Então, a minha, que é do lado da frustração, porque eu já estou velha, já tenho 86 anos, e vejo que está difícil para mim participar disso, mas se as autoridades conhecessem, tivesse alguém que trouxesse alguma autoridade competente para aqui, eles iam ver que a associação é o primeiro degrau para eles trazerem isso. Porque tem gente conhecida historicamente. Tem os novos da agora e os antigos. Quer dizer, tem famílias inteiras que estão preparadas para isso, esperando uma oportunidade. Esse é o meu sonho. Para que o povo pudesse... Aí em Triunfo já não tem muita gente, passando fome, pedindo esmola. Já houve uma grande evolução. Mas isso não significa que não tenha pobreza em Triunfo. Tem pobreza e também tem muita dependência. Aí o que acontece? O ser humano
ele quer ser dependente para não morrer de fome, mas ele é frustrado na dependência. Ele prefere ser autônomo, ele prefere trabalhar e ganhar o salário do que ganhar o Bolsa Família. Agora, entre não ter o Bolsa Família e não ter o salário, ele quer o Bolsa Família porque ninguém quer ficar com fome. Entendeu? Por isso que eles valorizam o Bolsa Família e muita gente critica porque ele não passou a fome que eles estão passando. Então, eu sou assim, eu gostaria que tivesse uma oportunidade para as pessoas trocarem a Bolsa Família pelo seu salário profissional. Quero dizer que eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter nascido aqui, porque para mim foi a minha maior riqueza ter nascido aqui. É tanto que eu andei o mundo todo e voltei para cá, para terminar minha vida aqui. E me sinto muito feliz, me sinto integrada, tenho um lar, tenho meus familiares, tenho meus amigos, meus conterrâneos. Tem uma igreja aqui pertinho da minha casa, eu nasci na casa paroquial, também aqui do lado. A igreja e a casa que foram construídas junto com meus avós. Então, tem você que é um grande amigo, tem o seu irmão que é um grande amigo, sua mãe, todo mundo aqui perto. Me sinto assim, muito agradecida a Deus.